E ele que pra tu é como se fosse normal, né? Pra tu é normal. A bola veio e foi embora. Não, mas pra nós não é normal não, cara. Calma aí, olha só. Lá no Atacama, que tu tava com uma pessoa servindo de antena. O para-raio. Você falou. E você disse que quando surgiu o fenômeno, ela enfraqueceu, inclusive. Como é que funciona? O que surgiu, Rony? Calma aí, tu viu uma parada... Tipo, tu tá acostumado a ver essas paradas? Não, então, como é que funciona o experimento? Viu, você leva a pessoa e assim, quando a noite começou a cair, ela começou a falar, olha, eles estão descendo do vulcão. E eu não via. Ele tava vendo? Ninguém via, só ela. É uma mulher, né? É. Ela tava vendo eles tava descendo? Vendo eles descendo. Estão descendo do vulcão. Qual era o setup? Quem tava lá? Tava um grupo, né? E a gente foi justamente pra fazer esse experimento. E a Marion tava junto com a gente. Legal. É brasileira, e eu tava Marion? ela é de Manaus, né? Ah, tá. Na Amazônia. Cresceu no Mangue. No Rio. Lá, que eu acho que tem uma ligação. Tem muito força. Né? E eu com os equipamentos todos. E o teste era poder medir se apareceu alguma coisa, inclusive equipamentos que medem no infravermelho, próximo, que é logo depois do vermelho. Uhum. Mas a gente não enxerga, tá? Tá abaixo do vermelho. Abaixo do vermelho. Então aí ela começou, tá descendo, eu não via nada. E eu tirando foto não aparecia ainda. Aí eu falei, já tava à noite já? Já tava à noite, o sol tinha acabado de descer. Quando o sol desceu, ela começou a ver. E eu falei, deve estar energia fraca ainda. Vai aumentar. Tu vai tirando foto. Vai tirando foto, eu não tava vendo nada. E ela falou, já estão chegando muito perto, já estão aqui. E ela começou a ficar um pouco mais fraca. E aí, com o momento que ela tava mais desesperada, né? Meu Deus, a foto saiu. Eu sei porque eu tenho na GoPro o áudio, eu tenho a imagem do celular com os relógios, né? Você acha que ela foi desesperada? Já tava ficando muito fraca? Ela foi desesperada porque eles estavam chegando muito próximo e ela recebeu uma mensagem que era pra pegar ela, tipo assim, algo desse tipo. É mesmo? Que ia dar ruim pra ela? Tipo isso. Estão aqui por causa de mim, vieram me pegar, vieram me fazer alguma coisa e desesperar. E aí, nesse momento, a foto sai. E aí tá lá no infravermelho próximo. Eu não via, ela via e a câmera via, porque a câmera via no infravermelho próximo. Pô, ele falar dessa foto e não mostrar pra... Eu já vi, Mas eu já mostrei aqui, eu acho, não? Mostrou, né? Acho que já mostrei. Não? Acho que não. Aí fica o jabá. Vai no meu canal que tem um vídeo só sobre isso. Boa. Bota lá Atacama no meu canal, Rony. Agora que eu me liguei, são 3 do Rio de Janeiro, né? Só Sambari. Sambari. Eles já deram mole, ele falou, vai no meu canal. E aí o segundo experimento, mais ousado, foi... Recuperou, beleza. Ela meio que desmaiou, assim? Aconteceu alguma coisa? Ficou mais fraca Passando e mais desesperada, né? Aí faz o quê? Põe no carro e leva embora? Faz o quê? Acontece alguma coisa? Não, eu fiz uma oração, né? Entendi. Eu faço oração São Miguel Arcanjo, puxo o terço ali e aí o troço meio que limpo. Essa é a mais eficiente. Eu tava em jejum. Você sentiu que ele ficou incomodado na oração lá, que deu uma... Ela falou que eles sumiram naquele momento, né? Então... Aí mandou o prompt, viu? Porque eu vi que o negócio tava ficando feio. Eu mesmo já tava começando a ficar... Quando tu já foi de jejum, por quê? Porque tu já sabia... Eu já sabia que se acontecesse alguma coisa, né? Eu tinha ali... Pra se fortalecer espiritualmente, né? Qual que é a função do jejum do ponto de vista espiritual? Então, o jejum, você baixa o metabolismo, né? Porque... Baixa não, você fortalece, na verdade, porque você não precisa... Vamos lá começar essa série de vídeos. Eu tô falando aqui direto do GarageBand do meu prédio, né? Já que eu vou falar sobre coisas paranormais, eu não posso gravar lá dentro da minha casa porque os eventos geralmente são atraídos quando eu começo a falar sobre esses assuntos paranormais. Essas energias geralmente elas andam comigo e acontecem coisas na minha casa, acontecem coisas com os meus filhos. Então, essa pessoa aí desses vídeos, né, que tá em vários podcasts, sou eu. Meu nome é Marion Mendonça, eu sou aqui de Manaus, Amazonas, né? Esses eventos aconteceram há um ano atrás, esses eventos que ocorreram no Atacama. Eu fiquei um ano pensando, falo, não falo, já me convidaram para vários eventos para eu falar sobre isso, mas eu não tinha nem maturidade e nem entendimento para que eu pudesse responder as perguntas sobre esses eventos. Eu realmente não sou uma pessoa muito normal, né? Já que eu sou paranormal, né? Segundo o Rony,
Eu sou pisciônica, eu não conhecia exatamente o significado desse termo, né, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, mas eu sempre fui sensitiva. Então, aconteceram tantos eventos na minha vida, né, minha vida inteira foi cheia dessas coisas, cheia desses eventos. Mas eu vou contar parcelado, porque eu gravei já 15 dias atrás sobre Atacama, eu gravei mais de 1 hora de vídeo, só que eu gravei o 4K, e aí acabou que não consegui fazer o upload, ficou pesado, eu me aborreci e apaguei. Então eu tô aqui novamente pra falar sobre isso. Como eu já disse, eu sou Maria Mendonça, eu moro aqui em Manaus, Amazonas. Eu nasci no interior do interior de Manaus. Eu nasci na beira de um rio, né? Há 53 anos atrás, né? Já tenho 53. E assim, eu já me acho muito alienígena, né? Para uma pessoa que nasce 23 horas de parto normal na beira de um rio, assim, eu já me acho assim um pouco fora dos padrões, né? Eu tive sarampo com menos de 3 anos e eu fiquei totalmente cega. E meu avô, como era kardecista, ele fez as curas dele lá e eu acabei que eu voltei a enxergar, né? E aí eu comecei a ler e escrever. Com uns 3 anos e pouco, mais ou menos, eu comecei a ler e escrever. Pensa, há 50 anos atrás, na beira do rio, uma criança que sabia essas coisas, que já começa a ler e escrever, que assim, como dizem no interior daqui, né? Muito sabida, não vai se criar. Então é essa criança bizarrinha já. Então, a minha mãe já estava grávida do último filho, né? E aí minha mãe juntou toda a galera, né? Que a minha mãe sempre foi de muito mais atitude, né? Meu pai tinha um barco, nós tínhamos terreno, a plantação lá, mas a mamãe decidiu que nós viríamos para a cidade, uma cidade que tivesse mais estrutura, né? Então meu irmão nasceu em Manaus. Então eu me criei mesmo em Itacoatiara, Amazonas. O Rony fala, ela foi criada. Não fui criada lá, não fui. Inclusive eu nem sabia nadar, quase morro afogada com 9 anos. Então eu fui criada realmente em Itacoatiara. Aí eu vim para Manaus. E a história é bem longa até chegar nessa viagem do Atacama, mas aconteceram muitas coisas paranormais. Essa viagem eu fui totalmente intuída para ir nessa viagem. Eu fui em busca de respostas, né, sobre a minha própria vida, né, que eu estou recomeçando a minha vida depois de criar 2 filhos. E assim, depois de 50 anos, né, eu acho que muitas mulheres aí se identificam comigo. Depois de criar seus filhos, elas vão cuidar da própria vida, né, e tal. E assim, esses eventos, eles me acompanham, esses eventos paranormais sempre acompanham minha vida. E esse caso foi um dos mais bizarros. Eu tenho muito para contar para vocês, de várias viagens. Eu fui parar nessas viagens de ufologia, eu assim, desde de 20 e poucos anos que eu coleciono revistas de ufologia. Inclusive, essa mesma revista UFO, que era daquele senhor lá que faleceu, né? Givaí. Acho que é Givaí, né? Meu Deus, tomara que eu não esteja falando coisa errada. Assim, eu não conheci, né? Mas assim, eu colecionava. Então, esse meu interesse por ufologia já vem de muito tempo. Eu vim parar nessas viagens de ufologia através, depois que eu tive um sonho. Nossa, foi uma reviravolta na minha vida, em 2024. Que eu tive uma EQM, para quem não sabe, uma experiência de quase morte, né? Teve falecimento da minha mãe, teve eu que ia para a Europa e não fui. Então, olha só a coisa como que acontece. E eu fui parar nessas viagens de ufologia, que inclusive quem promove essas viagens é o Fred Morte, né? Ele junto com o Luiz, lá do Sul, eles promovem essas viagens, as Alien Trips. Então essa primeira Alien Trip foi em junho de 2024. Depois que eu tive um sonho tão lúcido que eu me lembro até hoje. Eu tenho a primeira nave
que parou na minha cabeça, essa nave, ela tá tatuada no meu braço aqui. E foi bem bizarro, porque foi de sexta para sábado. Quando foi domingo, eu abri o Instagram do Tom Miller, que eu sigo o Tom Miller, que o Tom Miller é de Veranópolis, no sul, que é a mesma cidade do pai do meu primeiro filho. Olha só porque a vida é assim toda, né, cheia de reviravoltas. Então, aí depois desse sonho, eu abri o Instagram, aí tava lá a viagem, a primeira Alien Trip com o Fred Morse e o Marco Aurélio Leal. Marco Leal, beijão. O Fred, oi Fred. Eles são até meus amigos agora, né? Então, quando eu vi esse Alien Trip, eu disse, nossa, uma viagem ufológica, não, isso é um sinal. Aí fui lá no Instagram do Tom Miller e falei, quero. Aí o Fred veio no meu privado e falamos, e eu contei toda a esse meu sonho, que foi pra mim uma viagem astral. Eu parar num lugar que era cheio de nave. Então, quando eu disse quero, o Fred foi lá e disse tá, e fomos conversando, nós somos amigos até hoje, né? Sou amigo do Fred, do Marco Aurélio Leal e de uma galera de ufologia, mas eu não conhecia o Rony Vernet. Então, aí nós tivemos várias viagens. Essa para Atacama foi a quarta. E eu fui intuída aí nessa viagem, porque, como eu falei anteriormente, eu fui em busca de respostas sobre a minha vida, sobre o meu propósito de vida, que eu sou muito questionadora. Eu tinha uma relação com um rapaz nessas viagens, também fui em busca dessas respostas, mas também eu fui para encontrar o senhor Rony Vernet. Para quem não acredita, nós todos temos essa vida essa coisa de espiritualidade, já vem com a gente. Nós todos somos médiuns. Eu sou médium sensitiva, daquela bem hard, né? Que é tipo assim, eu sinto as coisas muito diferentes das outras pessoas. Eu sinto as coisas, eu acho que a minha egrégora espiritual também anda comigo. Eu sei porque se eu contar os eventos dos quais eu saí do lugar e acabou tendo briga, acabou tendo tiroteio, vocês não vão acreditar. Eu sempre saio, vocês vão dizer, livramento. Livramento pode ser mais assim, eu acho que essa egrégora espiritual anda comigo, e também os meus pais, né, que já são falecidos, e eles também devem estar sendo meus guias espirituais. Então, eu fui para encontrar o Rony, de verdade mesmo. Eu tenho ligação espiritual com o Rony. Ele não acredita, por quê? Porque ele é cientista. O cientista é sempre muito cético e tal, ele vai em busca de respostas, as respostas são sempre de acordo com o que ele pesquisa, mas ele, quando a gente se encontrou lá, eu já senti uma coisa estranha. Eu já senti, porque eu não o conhecia. Todo mundo foi lá abraçar, quando eu encostei nele, eu já senti um choquezinho. Aí eu disse, rapaz, deve ser coisa da minha cabeça, porque lá no Atacama, eu, que já sou sensitiva, eu fiquei muito pior. O meu corpo virou um pêndulo, que tipo assim, todos os lugares, parecia que eu tava o tempo inteiro bêbada. O meu corpo assim, girando, meu corpo girando, meu corpo ficava o tempo inteiro desse jeito. E nessas vigílias, quando a gente faz essas viagens ufológicas, está incluso nesse pacote lá as vigílias, e a vigília era com o Rony. Então, no primeiro dia da vigília, eu não sei porquê, eu sentei e fiz meditação. Nós vimos muitas coisas, muitas luzes. Eu posso até colocar aqui que eu tenho os vídeos indo para a primeira vigília, eu tenho os vídeos das luzes. E aí, não sei se foi coincidência, mas eu tava lá. Eu sentei meditando lá, a menina até batia na minha cabeça, o que tu tem? Não sei. Eu faço muitas coisas assim, sei lá, eu só sentei, assim como eu tô sentada aqui, eu tô em posição de lótus, sento, eu sinto toda aquela natureza em minha volta, e eu simplesmente me conecto de uma forma
que eu fico em transe, a minha consciência, pá, eu vou para um outro planeta. As pessoas podem falar comigo, eu sou sempre muito falante, muito alegre, brincalhona, mas eu fico monossilábica. Elas me perguntam: o que tu tem? Eu, sim, não, aham, pá, eu fico monossilábica. Então, coincidentemente ou não, nessa primeira vigília que eu tava, todo mundo viu as coisas. Na segundo dia, né, que eu não fui porque eu estava com um rapaz lá, que eu disse, né, que eu ficava na viagem, pá, nós saímos, eu cantei, tomei umas tequilas, pá, fiquei com ele. Nesse dia ninguém viu nada. Coincidentemente eu não estava lá. No terceiro dia, foi o dia inteiro me acontecendo coisas paranormais. Eu não posso falar minuciosamente porque fica muito grande o vídeo, mas uma hora eu vou contar pra vocês. Então, nesse terceiro dia eu já fui intuindo tudo. Eu tava atrasada, inclusive, tava atrasada, todo mundo tava no carro, pá, eu cheguei de short e tênis e tal, porque todo mundo fica com frio, menos eu. Eu sou muito tolerante ao frio. Aí, assim, eu cheguei, aí eu falei assim: caraca, eu tô atrasada, pá, eu coloquei todas as minhas coisas na mochila. Todas as minhas coisas de frio, todas. E pá, entrei no carro. E eu fui intuindo, eu disse: hoje, eu trouxe inclusive um papel higiênico, aí eu enfiei o papel higiênico dentro da mochila, aí todo mundo fica rindo, né, que eu sou palhaça. Eu disse: hoje vai dar cagaço, vai acontecer muita coisa. Quem estava lá comigo pode lembrar quando eu falei isso. Eu disse: hoje vai dar cagaço. Inclusive eu trouxe um papel higiênico, pá, coloquei na bolsa, pá, fui. Quando eu cheguei no vulcão, eu já senti o cheiro de plástico queimado. Eu não sei o cheiro de um vulcão, erupção, eu não sei nada, porque a primeira vez que eu fui nesse vulcão ali com o Cabu. E eu senti, eu tenho sensibilidade auditiva e olfativa. Eu tenho misofonia, que é um traço autista, né? Que eu herdei inclusive do meu pai. E eu tenho esse traço autista. Então eu escuto os sons muito longe. Assim, uma torneira pingando, parece que ela tá pingando tom em mim. E é terrível, né? Porque eu canto. Eu canto, inclusive canto rock, e eu escuto todos os ruídos, todos os barulhos, todos os instrumentos. É um inferno, né? Mas é isso. Eu cheguei lá e todo mundo fazendo a live, inclusive eu vou colocar esse corte, eu na live. Eu fiquei por último, por quê? Porque eu estava sentada numa pedra, meditando, eu estava conectada lá, mas eu vi logo a luz. Eu falei: eu vi uma luz vermelha lá em cima. Aí ninguém tá vendo, pá. Cara, eu comecei a ver a luz, ninguém via, e eu vi as luzes brancas, as luzes branquinhas, e eu vi essa luz vermelha. Essa luz vermelha, eu tenho absolutamente certeza que é um guardião daquele lugar. Porque eu acho assim, a gente que vai para esses lugares, a gente não pede um mínimo de permissão para entrar nesses lugares, é uma falta de respeito, as pessoas vão pro oba-oba, fica aquela bagunça, não tá certo não. Só que como eu vi essa, porque para mim era uma luz gigantona, né? Eu tenho 1,63 e a luz passava de 3 metros quando ela se aproximou. Mas vamos falar por parte. Quando eu vi ela lá em cima, eu falei: Rony, ela tá lá em cima, ninguém tá vendo, tentou tirar foto, nada. Me deu um laser, eu apontei o laser, fui apontando para ver se ele via. Tentaram com binóculo, nada, só eu enxergando. E pasma, eu tenho deficiência, eu fiquei boa como eu falei, eu fiquei boa da cegueira quando eu peguei sarampo com 3 anos. Só que eu tenho deficiência do lado direito da minha visão. Por quê? Porque os meus pais não sabiam, nem eu, mas eu tenho ambbliopia. Ambbliopia, aquele olho preguiçoso e pá. E eu achava que era normal, eu era cega criança, eu não sabia que todo mundo enxergava dos dois lados. Eu achava assim, que enxergava pouco de um lado, enxergava bem de outro. Nenhum médico falou nada, eu também não sabia. E aí com 14 anos entrou o vírus e o vírus destruiu. Eu tenho somente 10% desse lado direito. Esses óculos que eu estou usando tem grau, mas eu também estou usando lente de contatos. Senão eu não enxergo.
eu enxergo só muito bem do lado, não tão bem do lado direito. Aliás, do lado esquerdo aqui, porque no vídeo parece direito, mas é o meu lado esquerdo que eu enxergo bem, o meu lado direito só tenho 10%. Então, pasmem, eu enxerguei mesmo tendo deficiência na visão. O Oni disse que é porque abriu o terceiro olho, aquele olho que não é físico, né? É um olho espiritual, então eu creio que seja isso. Eu estava muito conectada lá, muito mesmo. Então, quando aquela luz desceu, eu disse, ela tá descendo. Assim como eu vi ele deve ter me visto. Entendeu? Porque acontece comigo, talvez as pessoas podem estar se identificando muito comigo, porque eu tenho uma coisa assim que é estranha. Os bebês, eles enxergam, eles abrem o olhão assim quando eles me veem, e eles querem ir comigo. Os animais falam comigo. Nossa, eu tenho relatos de várias viagens de os animais chegando bem pertinho. Eu nunca tinha visto um beija-flor na minha vida, e nas viagens o beija-flor chegou bem perto de mim, e várias outras coisas que me acontecem. Então eu sou bem estranha mesmo. Ai meu Deus, eu sou bem estranha mesmo. E aí assim, eu acho que ele me viu assim como eu vi, ele deve ter me visto. E ele deve ter pensado, né? Essa energia deve ter pensado, como que ela tá me enxergando, ninguém me vê, né? E ele foi descendo, eu digo, ele tá descendo, cara, quando tava uns 10 metros, eu já tava me passando super mal. A frequência desses seres é altíssima. Para mim, que sou psiônica, né? O psiônico, ele é como se fosse uma antena. E essa antena, ela capta esses seres. E inclusive, eu já meditei, eu já vi aqui em cima do meu prédio 3 vezes já vi 3 vezes. É só eu sentar e meditar, mas eu tenho que estar bem conectada mesmo. E aí eu vejo. E aí, eu acho que por eu ter visto ele me viu também. Ele desceu, ele veio em cima de mim. Era uma luz gigantona. Porque pra mim ela era muito grande. Eu sou pequena, ela passava de 3 metros. E aí, cara, as pessoas diziam que eu estava com medo. Não estava com medo. Essa luz chegou perto de mim, a frequência dele era tão altíssima, tão alta, que a minha perna direita ficava fazendo um círculo assim, ó, e o meu corpo todo vibrando. Eu sou médium, sensitiva, mas eu não incorporo nada. Quem fica falando que eu incorporo, eu não incorporo. Eu sinto a vibração das coisas, dos lugares e das pessoas. Mas eu não incorporo, gente. Respeito todo mundo que tem essas religiões, que tem essas coisas, mas eu não incorporo. Eu sou médium sensitiva, mas eu não incorporo. A questão é que a vibração era tão forte que o meu corpo todo vibrava e eu não conseguia respirar. Eu ficava gritando, ai, tô passando mal. E eu vou dar um corte agora, peraí.